Boa noite. Depois de participar de uma tumultuada sessão na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Cid Gomes, deixou o governo. Nós vamos a São Paulo com Renata Lopretti. Oi, Renata, boa noite. O agora ex-ministro Cid Gomes foi convocado para explicar a declaração de que havia 300 a 400 deputados achacadores. Mas em vez de tentar contornar a situação, ele partiu para o ataque. Batendo de frente com o próprio presidente da Câmara, Grilo. Segundo insinuou o agora ex-ministro, Eduardo Cunha seria um dos achacadores. Cid chamou de oportunistas os deputados da base que não votam com o governo e ainda assim esperam cargos e outros benefícios. Recomendou que eles larguem o osso, como mostra Gerson Camarote. O cafezinho ficou vazio na hora das explicações do ministro da Educação, Cid Gomes. Quem falava naquele momento não era o ministro. Quem falava ali era a pessoa física, que tem grande respeito pela instituição legislativa. Mas o que parecia o início de um pedido de desculpas logo se transformou em mais críticas ao parlamento. Partidos de oposição têm o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo, vão para a oposição. O ataque mais direto foi ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que durante todo o discurso evitou olhar para o ministro. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achaque. Houve tumulto e o presidente da casa mandou a segurança esvaziar as galerias. O plenário da Câmara dos Deputados não é lugar de claque. Líderes da base aliada e da oposição atacaram o ministro e pediram a demissão dele. O senhor ministro ultrapassou as regras de convivência democrática e, por isso, perdeu a condição de exercer o cargo que exerce. Ou o ministro se demite do cargo, ou a presidente demite o ministro, ou os 400 deputados da base do governo assumem que são achacadores. No meio do tiroteio, Cid fez uma pausa e foi sentar no plenário. Depois retornou à tribuna com acusações ao PMDB. Alguns querem criar mais dificuldade. Por exemplo, tinha um que só tinha 5. Criou dificuldades, criou empecilho, conquistou o 6º. Agora quer o 7º. Vai querer o 8º. Vai querer a presidência da República. A fala provocou mais reações de deputados da base aliada. Esse cidadão está aqui fazendo papel de palhaço. Eu poderia dizer que era melhor esse cidadão pendurar uma melancia no pescoço. Contrariado com os ataques, Cid Gomes tentou interromper o deputado. Eduardo Cunha cortou o áudio do ministro, que decidiu deixar a Câmara. O presidente encerrou a sessão e prometeu processar Cid Gomes. Não vou admitir que alguém que seja representante do Poder Executivo não só agrida essa casa como agrediu a todos os seus parlamentares, como venha aqui e reafirme a agressão, inclusive chegando ao ponto de querer nominar. Então, a Procuradoria vai processar, a Presidência vai processar. Cid Gomes foi cercado por correligionários até a chapelaria. De carro, seguiu para o Palácio do Planalto, onde entrou pela garagem. O Jornal das 10 acompanhou com exclusividade o trajeto de Cid até o gabinete de Dilma. O que é que você fala uma hora dessa para o presidente, ministro? Nós somos ninguém pode apresentar assunto que se fala para o presidente. No terceiro andar, Cid conversou rapidamente com aliados. Acompanhado do governador do Ceará e do prefeito de Fortaleza, entrou na sala da presidente Dilma para entregar o cargo. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, Eduardo Cunha já anunciava a demissão de Cid. No palácio, logo depois da reunião, Cid falou sobre a conversa com a presidente. Não foi uma conversa objetiva, rápida. Aconteceu uma situação que eu não
tive a intenção de criá-la. Essa situação me levou à condição de ter que ir à Câmara ratificar o que eu penso pessoalmente. Logo depois, Cid Gomes foi cercado por jornalistas. Já como ex-ministro, Cid deixou o Palácio do Planalto dirigindo o próprio carro. Agora há pouco, o Palácio do Planalto confirmou que o secretário executivo, Luiz Cláudio Costa, assume interinamente o Ministério da Educação. Agora a gente conversa com o Gerson Camarote, que acompanhou essa romaria toda aí. Camarote, parabéns pelas tuas imagens. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que medida era possível prever que a ida de Cid Gomes à Câmara hoje terminaria do jeito que terminou? Ele acabou sendo o primeiro movimento aí de troca de ministros. A gente deve esperar que pare por aí ou que venham outros na sequência? Olha, deve sim ter uma pressão agora por uma mudança mais ampla no primeiro escalão da presidente Dilma Rousseff. Essa pressão já é feita pelo aquele grupo mais próximo do ex-presidente Lula. A saída de Ciro hoje já era uma crônica aí de uma demissão anunciada. O Cid Gomes, ele chega no parlamento hoje já com a intenção de deixar o governo. Isso já ficava muito evidente nas primeiras palavras ao reafirmar tudo o que ele havia dito há 2 semanas naquela universidade lá no Pará. Renata, o que a gente vê é que a situação do Cid ficou insustentável. Por quê? Porque ele estava batendo de frente com o principal partido da base aliada, o PMDB. E o PMDB estava exigindo, sim, a cabeça do ministro Cid Gomes. E o Cid tem um partido que tem 10 deputados. O PMDB tem 7 vezes mais o número de parlamentares só na Câmara dos Deputados. Então, a situação dele já era insustentável, ele já tinha essa consciência. É tanto que ele abandona o plenário e vai direto ao Palácio Planalto pedir demissão. Para a presidente Dilma Rousseff, de alguma forma, foi um alívio o Cid ter se antecipado, porque ele iria sair do mesmo jeito. Agora, outros ministros também devem deixar o governo, e isso agora tem que ver o time só da presidente Dilma Rousseff, porque a pressão é grande, inclusive para reacomodar o PMDB e tentar pelo menos ter uma nova base, reformular essa base de sustentação. A presidente Dilma Rousseff, pelo menos, Renata, essa é a pressão que se faz de um grupo influente do PT, comandado pelo ex-presidente Lula. Obrigada, Camarote. Muito difícil a gente imaginar que alguém que fez o roteiro que o Cid Gomes fez hoje, ao chegar na Câmara, dentro da Câmara, depois indo para o Palácio da Planalto, da maneira como ele fez, não sabia exatamente o que estava fazendo quando foi lá supostamente prestar os esclarecimentos. Primeira coisa para a gente observar é o seguinte: o que o Cid Gomes falou reflete um pensamento difundido sobre o Congresso Nacional. A gente vai falar aqui hoje no Jornal das 10, um pouquinho mais adiante, sobre uma nova pesquisa Datafolha, e no que essa pesquisa diz respeito ao Congresso, ela detecta a maior reprovação aos parlamentares desde 1993, quando teve lá o escândalo, o chamado escândalo dos anões do orçamento. Ou seja, o que ele falou tem eco fora dali. O problema é que a maneira que ele escolheu para sair de cena revela um descompromisso total com a situação atual do governo. Expõe a troco de nada uma presidente que já está com a autoridade muito contestada por várias outras razões. A gente viu aí na reportagem do Camarote, a demissão do ministro foi anunciada não pela presidente da República, pelo Palácio do Planalto, foi anunciada pelo presidente da Câmara. Então, isso é um pouco como aquela história do sujeito que atravessa a rua para ir escorregar numa casca de banana que está do outro lado, como se o governo já não tivesse problemas reais e em número suficiente. Na tentativa de reagir ao desgaste do seu governo e especialmente de dar uma resposta aos protestos de domingo passado, a presidente Dilma anunciou hoje o chamado pacote anticorrupção. Entre as 7 medidas enviadas ao Congresso está a criminalização do uso de caixa 2 em campanhas eleitorais, com pena de até 6 anos de prisão. No discurso, Dilma diz que o compromisso de combater a corrupção é coerente com a vida pessoal e a atuação dela na presidência.